Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Ainda lembram de mim? Depois de 2 semanas sem postar, né? Dei um descanso para vocês. Nós estamos aqui de novo para postar mais algumas aulas na continuidade. E sim, meus votos sinceros para vocês é que vocês estejam todo mundo bem, todo muita saúde nesse tempo propício de propenso de pandemia. Meus votos sinceros é que todas estejam bem, com bastante saúde, com muita coragem para dar continuidade nesse curso. Nesse segundo módulo, continuação desse segundo módulo, nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre enfermagem, os fundamentos básicos da enfermagem. Enfermagem é um curso que está inserido em todos os cursos da área de saúde. E eu diria, me arriscaria até dizer que é um dos cursos mais importantes, porque está em todos. E está em todos os lugares, principalmente nas nossas vidas, dentro do consultório, lá na nossa casa, principalmente para aqueles que já são pais, mães, né? Se você não tem um pouco de conhecimento dos fundamentos da enfermagem, a gente acaba passando por algumas dificuldades. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre cada um desses fundamentos básicos. O primeiro que nós vamos ver são os sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Os sinais vitais são os indicadores das funções vitais que podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. São eles: pressão arterial, pulsação e temperatura. Nós vamos ver logo adiante cada um deles. Qual é a finalidade de aferir os sinais vitais? Os sinais vitais são medidos para estabelecer os padrões basais, observar tendências, identificar problemas fisiológicos e monitorar a resposta do paciente ao tratamento. O que é o pulso? O pulso é a onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial cada vez que o ventrículo esquerdo se contrai. A localização: em locais onde as artérias de grosso calibre se encontram próximo à superfície cutânea, pode ser sentido a palpação. Na imagem direita que eu coloquei para você, dá bem para a gente perceber quais são os lugares que nós aferimos o pulso. Fazemos a averiguação do pulso. Para começar aí desde o humeral, né, do braço, depois o radial, né, o pulso radial, cubital, que também está no antebraço, né, a tíbia posterior, e o carotídeo também, que é um dos importantíssimos, e na axila, no fêmur, no poplitel e no pédio, que é a porção anterior ou seja, do peito do pé. Também é possível de averiguar os batimentos do coração, ou seja, o pulso. Cada onda de pulso sentida é um reflexo do débito cardíaco, pois a frequência do pulso equivale à frequência cardíaca. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por cada um dos lados do coração em 1 minuto. Eu coloquei uma outra imagem para vocês aqui, um coração seccionado, mostrando aqui o tamanho do ventrículo. Aqui nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Então, o débito cardíaco é a quantidade de sangue que fica em cada ventrículo desse. Qual é a frequência do coração? A frequência normal por minuto no homem
é de 60 a 70 pulsações. Já na mulher, varia mais ou menos de 65 a 80 pulsações. Nas crianças, é um pouco mais acelerado, de 120 a 125. E nos lactentes, de 125 a 130. Quais os fatores que alteram o pulso? Existem alguns fatores que alteram o pulso. Existem fatores que alteram a frequência normal do pulso. Fatores fisiológicos, por exemplo, emoções, digestão, banho frio, exercício físico, esses aceleram. Mas nós temos também certos fármacos como a digitalina, a digoxina, que diminuem. Outros fatores patológicos, febre, doenças agudas, aceleram. Choque, colapso também diminuem. Tipos de pulso. Nós temos o bradisfísico, ou seja, lento, e o taquifígmico, acelerado. E temos também o dicrótico, que dá a impressão de 2 batimentos. Da temperatura, da terminologia. É bom prestar bastante atenção nessa terminologia, porque são terminologia usada com frequência no consultório. Por exemplo, quando digamos nomocardia, significa que a frequência é normal. Bradicardia é frequência abaixo do normal. E quando falamos da bradifigmia, significa que o pulso é fino e bradicárdico, ou seja, é fino e baixo, abaixo do normal. Já a taquicardia, a frequência é acima do normal. E quando usamos a terminologia de taquifigmia, pulso fino e taquicárdico, ou seja, o pulso é fino e normal. Cuidado na verificação do pulso. Existe toda uma sequência, uma rotina para se averiguar o pulso. Primeira coisa, lavar as mãos. Depois explicar o procedimento ao paciente. Explicar para o paciente o que você vai fazer naquele momento. Colocá-lo em posição confortável, de preferência deitado ou sentado, com o braço apoiado e a palma da mão voltada para baixo. Colocar as mãos as polpas dos 3 dedos médios sobre o local escolhido para verificação. Eu, por exemplo, não gosto de colocar a polpa dos 3 dedos, mas sim a polpa de 2 dedos, que a gente vai sentir muito melhor a pulsação. Depois pressionar suavemente até localizar os batimentos. Procurar sentir bem o pulso, pressionar suavemente a artéria e iniciar a contagem dos batimentos. Contar as pulsações durante 1 minuto, avaliar a frequência, a tensão, o volume e o ritmo. Ou durante 10 segundos e o resultado multiplicado por 6. Depois lavar as mãos, registrar, anotar as anormalidades e assinar o prontuário. Observações importantes. Evitar verificar o pulso em membros afetados de paciente com lesões neurológicas ou vasculares. Não verificar o pulso em membro com fístula arteriovenosa, aquelas fístulas que são feitas para pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, não deve ser averiguada. Nunca usar o dedo polegar na verificação, pois pode confundir a sua pulsação com a do paciente.
Meninas, houve uma falha no meu gravador de voz e acabou que eu achei que estava gravando uma boa parte que não apareceu. Então eu vou encerrar essa parte e e vou abrir outra gravação para dar continuidade nessa matéria, tá?